Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. E antes de irmos ao resto das explicações, deixe-me só pedir encarecidas desculpas pelo facto do programa não ter ido para o ar na na terça-feira, às 17h30, mas tivemos um problema com os membros do painel e, embora tenhamos tentado até a última hora conseguir fazer o programa, não conseguimos. Eu, quando avisei, já era um bocado tarde e, portanto, quero pedir desculpa aos seus espectadores por isso. Em segundo lugar, também pedi desculpa porque estou a fazer isto à distância hoje. Tivemos que arranjar aqui uma solução do recurso, mas enfim, como não queremos privar o nosso vasto auditório daquilo que são as brilhantes análises do Jorge e do Carlos, decidimos fazer isto mesmo assim. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só fazer o disclosure de sempre, lembrar que o canal Acordo do Dinheiro tem várias parcerias, que lhe dão, aliás, a sua independência financeira, a saber, a Prozis, a Belt Seguros e ainda ajuda à produção neste programa do grupo Sendizalidade. Ora, o que é que temos para si hoje? Os poderes não eleitos. E eu vou começar pelo Carlos Albuquerque, que foi quem escolheu o tema. Carlos, o que é que queres dizer com os poderes não eleitos? Ora, boa tarde para todos. Este tema surgiu-nos e discutimos um pouco e tivemos para falar nele aqui há uns tempos atrás, na sequência daquela deliberação da Autoridade para a Comunicação Social sobre a entrevista do José Rodrigues dos Santos à doutora Marta Temido, e quando a Autoridade para a Comunicação Social fez um comentário muito negativo sobre a forma como a entrevista foi conduzida. Na altura falámos no tema, na altura foi um dos temas que combinámos eventualmente em termos de agenda para uma das nossas sessões, mas depois o tema, enfim, falámos noutros temas mais relevantes na altura e acabámos por não abordar este tema. Eu recordei-me agora deste tema também, porque na sequência das eleições americanas, uma das tarefas que o Elon, como é que ele se chama, o Musk vai ter, é eventualmente... Elon Musk vai ter, é eventualmente fazer uma redução muito significativa naquilo que são os unelected powers, as chamadas regulatory agencies, as agências regulatórias americanas, que são às dezenas, são mais de 100 federais, tanto federais com poder sobre todos os Estados Unidos, e depois há dezenas ou centenas, nem se sabe bem, que são estaduais. A União Europeia também tem já umas dezenas de entidades dessas, e Portugal também tem, neste momento, pelo menos, penso que umas 11 ou 12 entidades. E porquê é que isto aparece? Porque as entidades regulatórias, ou entidades, chamamos entidades que são nomeadas pelos governos, com um princípio base, que é o princípio de serem independentes, acabam por ser entidades que alargam o poder dos governos de uma forma significativa em termos da própria sociedade, sem terem diretamente sem terem diretamente, desde logo, uma Constituição a partir, digamos, de um processo eleitoral, e, por outro lado, sem, por norma, serem ou terem uma responsabilização face aos eleitores e face àquilo que é um sistema democrático normal. O que tu queres dizer é que são instituições não eleitas? O que eu quero dizer é que são instituições não eleitas, mas mais do que serem não eleitas, são instituições que acabam por ter em si um poder, e já vou falar um bocadinho sobre o poder, porque é interessante também ver que tipo de poder eles têm. Acabam por ter um poder muito significativo sobre a sociedade, e mais do que não serem eleitas, depois não são devidamente responsabilizadas. Não existem mecanismos de responsabilização face aos eleitores. Muitas vezes, nem mesmo a Assembleia da República quase responde de uma forma que é normal e de uma forma que devia ser perfeitamente permanente e constante. A legitimidade... Mas no caso do Banco de Portugal, tal como no caso do BCE, há uma ida regular ao Parlamento. E esse é um aspecto relevante. Por exemplo, só para um país, em Portugal há duas instituições que são, duas destes organismos de regulação que têm, digamos, que vêm da Constituição diretamente. O Banco de Portugal é uma delas, a outra é a Autoridade para a Comunicação Social. O Banco de Portugal, ser uma entidade independente, é um processo hoje normal e é uma situação hoje normal
na generalidade dos países envolvidos. Há muitos países em que não é. Aliás, às vezes há exemplos de bancos centrais não independentes que têm belíssimos resultados, mas aquele único que eu vi em termos de exemplo foi Singapura. Mas o normal nos países desenvolvidos, o normal desde há 20, 30 anos, desde os anos 70, 80, daí para cá, é os bancos centrais serem independentes, serem nomeados com independência e terem uma atuação independente. E, portanto, a Constituição Portuguesa acolhe a independência do Banco Central como uma situação que é basicamente normal nos países envolvidos. A Autoridade para a Comunicação Social, eu acho que é muito uma consequência do 25 de Abril, ou seja, os deputados que fizeram a Constituição acabaram por tentar encontrar uma organização independente que pudesse, de algum modo, precaver situações de não liberdade a nível da comunicação social. O que se passa, no fundo, é que os critérios básicos para que estas entidades sejam, digamos, mais normalizadas do ponto de vista democrático e que não subvertam, muitas vezes, os princípios, digamos, democráticos da tomada de decisão, porque, volta-se a dizer, uma coisa são os poderes eleitos, e os poderes eleitos, Assembleia da República, Governo, etc., aqui e noutros países, Parlamento e Governo, Presidente da República, são os poderes que são mandatados pelo povo para gerir os destinos do país. Estes poderes não eleitos são poderes que acabam por ter em si, muitas vezes, alguns aspectos de violação do próprio princípio da separação dos poderes. Nós temos um princípio básico da democracia, que é a separação dos poderes legislativo, judicial e executivo, e estes poderes não eleitos muitas vezes encarnam no seu seio os três poderes. Tem um poder executivo, tem um poder legislativo, porque são entidades reguladoras, e depois tem um poder judicial, porque eles mesmos têm o poder de instaurar processos, nomeadamente de contornação, só de contornação, processo de contornação contra as entidades que supervisionam. E, portanto, há muitos autores que criticam estes poderes por esta, de algum modo, violação da separação de poderes, dado que no seu seio integram os três poderes. É evidentemente que dentro de certas limitações, e é evidentemente que o poder judicial que integram, no fundo o poder de poder instaurar processos contornacionais, tem sempre capacidade de recurso para os tribunais normais e para o poder judicial independente, digamos, do país. De qualquer forma, estes são poderes que prolongam o poder do Estado e prolongam o poder dos governos sem esta capacidade. E nos Estados Unidos, por exemplo, isso é contestado, porque acabam por exercer poder sobre todo o Estado, toda a União, sem terem períodos eleitorais, sem estarem associados às eleições, sem estarem associados, digamos, aos poderes e à supervisão eleitoral, muitas vezes autoalimentando-se da forma como fazem esta intermediação entre a sociedade e os Estados. E porquê é que se autoalimentam? Porque são entidades que, por si, têm um gosto enorme, muitas delas, em criar regulamentação, em criar normas, em criar novos processos, digamos, de análise e de investigação. E, no caso da Europa, um dos aspectos que temos é, se calhar, o excesso de regulação, e muito deste excesso de regulação vem a partir destas entidades. É uma coisa que é clara, entre a sociedade e o Estado há intermediários. Agora, há intermediários eleitos e há intermediários não eleitos. E estes são intermediários não eleitos. Eu não quero falar aqui no Banco Central, porque os bancos centrais é hoje considerado, ainda que o tema possa sempre ser discutido. Inclusive nos Estados Unidos discute-se, por exemplo, a independência da Reserva Federal. Aí há quem discuta mesmo a constitucionalidade desse processo. Mas, enfim, os bancos centrais hoje é aceito que o Banco Central é uma entidade independente e atua na política monetária e na política cambial de uma forma independente dos governos. Agora, há uma proliferação de entidades que muitas vezes questiona porque é que se cria uma entidade independente.
porque se desconfia do governo, porque se entende que o governo não tem independência sobre a sociedade e criará conflitos de interesses. O tema é um tema que leva, pode ser discutido, sim. Vocês estudaram isto melhor do que eu e, portanto, aqui só me compete fazer uma pergunta, que é, isto não terá a ver com uma espécie de contraponto de estarmos a abrir a economia? Ou seja, por exemplo, privatizações. Sim. Nós privatizamos. Para não deixar tudo entregue ao mercado, o Estado cria estas instituições para funcionar um bocado como balizador. Não será isto? Sim, mas a questão não está no Estado de criar as instituições. Está no Estado de criar as instituições dependentes do próprio Poder Executivo, por exemplo, ou independentes do próprio Poder Executivo. A questão coloca-se a este nível. É porque o Poder Executivo, pelo menos de 4 em 4 anos, ou pelo menos de tantos em tantos anos, vai a votos e os eleitores decidem se aquele Poder Executivo corresponde ou não àquilo que são as suas aspirações. O Poder Executivo tem uma responsabilidade eleitoral. Estas entidades independentes não têm essa responsabilidade. Estas entidades independentes têm uma liberdade de ação que extravasa aquilo que são os poderes eleitos. E a questão que se coloca é que há legitimidade para que as entidades reguladoras independentes possam ter esta liberdade de ação fora daquilo que é o controle dos poderes eleitorais, os poderes eleitos, na medida em que são independentes, têm uma natureza de independência e, portanto, não têm que obedecer a princípios não têm, digamos, uma supervisão direta por parte do governo. O que é que isto implicaria? Implicaria que vou já acabar, implicaria que cada uma destas entidades fosse criada com propósitos, com objetivos e com poderes muito claros, com limitações de procedimentos e limitações de poderes muito claros e objetivos, com princípios de delegação muito objetivos e muito claros. Ou seja, estas entidades independentes que trazem a sua legitimidade a partir dos poderes eleitos que as criam, deveriam ter um poder razoavelmente limitado, de forma a que tivessem que se enquadrar em princípios muito claros. E isso não acontece sempre. Eu vou aqui buscar, por exemplo, a entidade reguladora da comunicação tem nos seus objetivos uma coisa como isto: garantir o respeito pelos direitos, liberdades e garantias, assegurar o livre exercício do direito à informação e à liberdade de imprensa. Isto são princípios, isto são garantias. Quem tem que dar são os poderes eleitos. Quem tem que garantir estas coisas é a Assembleia da República, é o Governo, e não são entidades independentes que depois resultam naquele tipo de situações como aqui analisámos com o José Rodrigues dos Santos, que é uma entidade independente que não responde eleitoralmente por ninguém e que está a ter um conjunto de comportamentos como se fosse a entidade que eles é que sabem o que é a liberdade de imprensa, eles é que sabem interpretar como é que um jornalista deve fazer perguntas, o que é uma coisa completamente que viola, do ponto de vista teórico, aquilo que são os princípios para a entidade independente. Se me disserem que o poder de assegurar o exercício dos direitos de antena faz parte desta entidade, está bem, assegurar o exercício dos direitos de antena é uma coisa meramente executiva a partir de uma legislação que alguém criou. Agora, o tema destas entidades é sempre, ponto número 1, são entidades que não são eleitoralmente responsabilizadas, são entidades que são criadas muitas vezes para estender o poder dos governos de uma forma, digamos, para além daquilo que é, aliás, os próprios períodos eleitorais. Sem esta responsabilização, são entidades que, no seu objetivo e nas suas funções, não têm critérios muito claros e definidos que deveriam ter, deveriam obedecer e deviam cingir-se a esses critérios. Aqui de fora está o Banco de Portugal, que tem os critérios definidos da própria Constituição, não há que alterar. Agora, este é um tema que, do ponto de vista democrático, se discute e, outra vez, vamos ver o que é que vai acontecer nos Estados Unidos, porque, aparentemente, esta nova administração irá cortar fortemente estes poderes. Já vamos aos Estados Unidos. Deixa eu ouvir o Jorge. Este tema é um tema muito, muito interessante. Pode ser, inicialmente, nós podemos ver um pouco maçador e até teórico e
e abstrato, mas é um tema que mexe muito com a vida, pode mexer muito com a vida das pessoas e com a eficiência da própria democracia. E vamos a coisas concretas para as pessoas perceberem até onde é que estes poderes não eleitos têm que ser pensados de uma forma que sirvam a democracia e os poderes eleitos. Há uns anos, o presidente dos Estados Unidos, Obama, numa disputa que houve, já não me recordo bem qual era o caso, veio dizer uma coisa muito interessante, que é: o presidente dos Estados Unidos não tem o número de telefone do presidente do Supremo Tribunal de Justiça. No fundo, o que ele quis dizer foi: nós respeitamos a independência do Supremo Tribunal. Mas depois é importante perceber, comparando, por exemplo, o caso americano com o caso português, os juízes do Supremo Tribunal de Justiça têm um escrutínio político para serem eleitos brutal, incluindo, são chamados a prestar declarações sobre as suas preferências políticas e ideológicas, não de partido, mas daquilo que pensam sobre os assuntos. E este tema é interessante quando nós olhamos para a discussão entre esquerda e direita, porque, e se repararem agora, dizem assim: não, mas agora o Supremo Tribunal vai ter muitos juízes conservadores. E a pergunta que se tem que fazer é: e qual é o problema quando o país decidiu ser conservador com a eleição de Trump? Então o que acontece? Estes poderes não eleitos são às vezes maniatados pelos partidos políticos para impedir quem foi eleito de governar de forma mais livre. É óbvio que nós temos de ter aqui algum cuidado, porque estes poderes não eleitos têm também uma função que é escrutinar os que são eleitos, porque nós também não podemos estar completamente nas mãos, se quisermos, de um poder eleito que se torna excessivo. O caso mais São os checks and balances. São os checks and balances. Exatamente. O caso concreto é as maiorias absolutas. Quando uma democracia se gera uma maioria absoluta, quem fica muito minoritário fica muito fragilizado. E a pergunta é: e quem é que para a maioria absoluta? E então, por isso nós criamos certos órgãos. E, portanto, o tema é muito complexo, porque é um tema em que, por um lado, nós queremos controlar, de alguma forma, ter uma forma de fazer o tais checks and balances do poder político eleito, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos permitir que esses poderes não eleitos se transformem eles próprios num poder dentro da própria democracia. Já chega à separação que temos de poderes entre o poder executivo, o legislativo e o judicial, em que normalmente existe este tipo de disputas e há fórmulas constitucionais de resolver. O problema é que nas agências regulatórias, até porque os mandatos em geral são desfasados dos mandatos dos governos, os governos às vezes ficam reféns daquilo que a pessoa está lá a fazer. E essa pessoa pode ter também ela própria um interesse que ultrapassa, se assim quisermos, os próprios estatutos e o próprio propósito que foi criado. O caso concreto, este que o Carlos referia, da comunicação social, num país em que se diz que a comunicação social está enviesada à esquerda, vir uma entidade reguladora que põe em causa uma ex-ministra de esquerda, torna isto muito mais evidente. Então, qual é o papel da entidade reguladora? É óbvio, e reparem, e há um momento, eu agora não sei se vou tentar ser preciso, mas não tenho certeza se sou tão preciso assim. Há um momento em que parece que, afinal, as questões que foram postas por Rodrigo dos Santos, alguém no parecer depois veio explicar que afinal não tinha visto tudo sobre as declarações. Nem ouviu as declarações em direto ao jornalismo, só tinha por interposta intermediação jornalística que tinha visto. E, portanto, este problema é um tema muito interessante, porque... Jorge, deixa-me só pedir à IRRG, para ver o que é que se passa com o teu microfone, porque nós estamos a ter muitos ups and downs com
Ok. com o nível do som. Mas continua. Mas estava a referir, portanto, a esta questão do poder não eleitos. Um outro exemplo de poderes não eleitos é o poder não eleito, ou seja, é um poder eleito de forma indireta. Por exemplo, é a própria Comissão Europeia e a Presidente da Comissão Europeia. Não dimana dos povos europeus, dimana de uma democracia indireta, se quisermos, que é os governos decidem e depois o Parlamento, que as pessoas foram eleitas, mas são os governos que fazem um endorsement, se quisermos, da candidata à Presidente da Comissão. E, portanto, a democracia tem destes fenómenos que é nós ou fazemos uma democracia direta em que o cidadão vota concretamente na lei, o caso mais evidente são os referendos, em que há uma pergunta e as pessoas vão ter que responder e os governos têm que respeitar. O caso, por exemplo, do Brexit é um exemplo de uma democracia direta, de uma decisão estratégica para um país, mas o país não pode estar constantemente na democracia direta e, portanto, tem que ter esta, se quisermos, esta intermediação de diferentes poderes. Quando estes poderes se tornam eles próprios burocracias, e o caso em Portugal que tem aparecido muito nos últimos tempos, e eu estive envolvido nisso na questão da Procuradoria-Geral da República, em que é óbvio que é necessária, quer dizer, faz parte do edifício constitucional da democracia ter essa independência do poder social, mas em termos práticos a pergunta que tem que se fazer sempre é, mas responde, os resultados daquela instituição respondem perante quem? Se for para a própria instituição, é uma espécie de círculo vicioso, é a mesma coisa que o rei responder a si mesmo na corte. Se o rei responderia a si mesmo na corte, então nem havia Constituição. E nas próprias monarquias, aliás, aquele famoso filósofo recente, Aristóteles, não é? Já com alguns séculos, falava sempre na degeneração dos sistemas. A monarquia, a aristocracia e a Constituição. A monarquia era a tirania, a aristocracia era a oligarquia e, interessante, da Constituição era a democracia, que são as massas que decidem, mas começam a decidir mal. E então, o que é que aparece no meio disto tudo? Aparece um tema que nós nunca falámos muito, mas é interessante, é que é a necessidade de haver homens bons e homens com moral nestas instituições, que, acima de tudo, respeitam o papel da instituição na sociedade, mas não tornam a instituição uma fonte de contrapoder pelo contrapoder. O caso, por exemplo, em Portugal, com a entrada da Troika... Tens um bom exemplo disso. Diz. Mas tens um bom exemplo disso, no exemplo que vocês estão a dar, do José Rodrigues Santos da ERC, por exemplo. Tens um belo exemplo do que estás a dizer, que confirma o que estás a dizer, aliás, no que se passou com Sócrates. Quando José Sócrates foi primeiro-ministro e andava a tentar controlar a comunicação social, a ERC nem sequer se mexeu. Sim. E, portanto, não tomou a decisão, nem tomou as decisões que devia tomar, esse aspecto. Mas eu estava-me a lembrar de um outro exemplo que vem com a Troika e que foi muito importante, por exemplo, que é um poder não eleito, ainda que dimane dos poderes eleitos, como todos os não eleitos, tem que dimanar, obviamente, do poder eleito, que é a Assembleia da República ou o Governo, foi o Conselho das Finanças Públicas. O Conselho das Finanças Públicas pronuncia-se a pedido dos diferentes partidos sobre as questões de natureza orçamental que os governos propõem. E, portanto, é uma espécie de um poder paralelo de escrutínio do Ministério das Finanças e do Orçamento de Estado. Agora, a pessoa que está à frente e a forma como a instituição atua faz muita diferença. Nos Estados Unidos, eu já não me recordo, há alguns estados, e nem sei se é em todos, mas há alguns estados, há uma coisa que eles chamam o recall election. Califórnia, por exemplo. O recall election... Califórnia tem hipótese. É no fundo por causa de uma deseleição. Quando o tipo que representa o Estado não cumpre aquilo que se comprometeu, então os próprios
eleitores podem recolher a sua eleição, ou seja, podem chamar de novo a si a decisão. O que aconteceu nas democracias, que é uma coisa, pronto, nova, que por um lado obviamente assegura a independência, mas que gera outro tipo de problema, é que os mandatos são inamovíveis, que é a forma de tornar a pessoa independente. E é inamovível, portanto, eu vou, por exemplo, para governador do Banco de Portugal e é inamovível, eu faço os maiores disparates, os que me apetecer, e é inamovível. Porquê é que é isso? Porque não quer estar, vamos ver, não tem que estar sujeito ao poder legislativo ou executivo da época. Ele está para além disso. O poder não é... Jorge, mas uma coisa é ser inamovível, por exemplo, que é o que acontece com os juízes do Supremo Tribunal Americano, não é? Eles só quando morrem, ou então quando se decidem eles próprios de livre vontade de sair. Aí há mesmo uma inamovibilidade. No caso do Banco de Portugal, nem do BCE já não é assim, não é? Tem mandatos longos, precisamente para não coincidir com os períodos de poder executivo, mas apesar de tudo acabam primeiro, por decurso do tempo saem, e depois tem algumas normas, embora sejam exceções, que permitem afastarem alguém do cargo. Mas vamos, por exemplo, não vou falar o caso do INEM, mas o caso do INEM até poderia ser interessante, e para nós vermos o problema, a sensibilidade deste problema. O INEM, que eu saiba, é para tratar todas as emergências médicas, independentemente de um tipo ser socialista, comunista ou conservador. Portanto, seria um poder sobre essa emergência médica, não eleito, que teria que tratar de todos nós. Mas reparem o que é um presidente do INEM que tem uma agenda política e que pode ter uma agenda política e que de repente diz assim, bom, eu agora vou aqui deixar de fazer aqui uns pequenos problemas para criar um problema a este governo. Este é o outro tipo de problema que estão a saltar nas democracias, que são estas instituições que são utilizadas pela opinião pública para fragilizar o governo enquanto o governo tem a legitimidade democrática para o fazer. E reparem, em Portugal é fantástico o que estão a fazer com o Trump. A comunicação social portuguesa, relativamente ao Trump, está a fazer um escrutínio a cada pessoa que o Trump escolhe, que a pergunta que eu faço é: e como é que demitiram-se 13 ministros do Partido Socialista, todos com uma data de problemas, e ninguém fez nada, e só depois é que se veio a saber tudo? Quer dizer, isto é, eu diria, ensandeceram. Mas isto é importante. Já sabes que aí há um bias para a esquerda. Não, mas vamos à questão do poder não eleito. Este do Musk é interessante, porque o Musk, sendo um poder não eleito, vai querer corrigir os problemas dos poderes eleitos, vai acabar com agências. É óbvio que eu posso dizer, olha lá, mas tu não te sentes sido eleito, para que é que tu... Mas o Presidente deu-lhe a legitimidade. Ora, a questão é, a legitimidade do Musk, e isso é uma grande diferença, a legitimidade do Musk é durante a presidência do Trump, não é para além da presidência de Trump. Porquê? Porque se ele for escolhido, por isso é que o tema do Carlos é muito relevante, porque se ele for escolhido e for exercer o poder dele para além da presidência daquele que o escolheu, então ele pode condicionar politicamente o que foi eleito. E as pessoas estão a querer, não dá para comparar, não é uma comparação possível. Aquilo é uma pessoa que é eleita para reestruturar a forma de funcionar do Estado americano, mas tem um limite temporal. E está sob a ordem do poder eleito. Claro. Enquanto os não eleitos independentes deixam de estar sob a ordem. Exatamente. Do poder eleito. E isso é uma diferença fundamental. É brutal, é brutal. E por isso é quando a gente quer comparar os checks and balances, estes europeus com estes mais anglo-saxónicos, ficamos um bocadinho, temos de ter algum cuidado com a análise, porque senão a análise não é correta. O presidente da BBC, por exemplo, é um outro exemplo, que não é um poder eleito no sentido, não é um órgão regulador, mas é um órgão de referência da comunicação social. Tem um escrutínio por parte do poder eleito brutal. Quer dizer, os partidos fazem uma análise das candidaturas de forma
muito criteriosa. E isso leva sempre a um tema que é um tema central, que é, e que os filósofos da política estudaram muito, é a moralidade das pessoas no exercício do cargo público. Porque, como alguém dizia a brincar, um tipo que foi criminoso, a seguir sai da prisão e pode ir vender gelados. Não há problema nenhum. Qual é o mal em vender gelados? Agora, e gerir bancos ou gerir instituições públicas em que mexe com o interesse de uma comunidade, temos de ter algum cuidado, porque os referenciais morais podem... Não é que essa pessoa seja, vamos lá ver, banida da sociedade, mas os referenciais morais pelo menos são de... que nós temos o direito pelo menos de ser céticos ou desconfiar. E por isso é que a qualidade das pessoas aí é muito importante. E não é por acaso que os poderes eleitos, e esta discussão sobre o salário dos políticos é uma discussão também interessante, mas se vocês repararem, os poderes eleitos já perceberam que para ter pessoas com independência, com distância, com isenção, se calhar tem que sempre pagar muito mais a essas pessoas, porque são pessoas que não estão para estar a chatear por meia dúzia de tostões. E, portanto, o problema é muito complexo, porque a pergunta é qual é o melhor modelo. Eu digo sempre, no final do dia, a gente tem que olhar para a política como a mais nobre, se quisermos, atividade de uma comunidade. Porque eles, no fundo, a política eleita por nós, decide por todos nós. Bem e mal, mas nós temos a... Jorge, mas depois tu tens fenómenos que acabam por interferir neste julgamento que a sociedade faz. Por exemplo, olha a efeméride desta semana. 10 anos depois da prisão de José Sócrates, o julgamento não começou. Mas é interessante isso, Camilo. Repara uma coisa, a Associação 25 de Abril é um poder não eleito. É verdade, mas tem um poder fático. E tem um ex-militar, que obviamente nós lhe devemos o facto de ele ter participado no 25 de Abril, mas que quer uma interpretação que está para além do poder eleito. Agora imagina essa pessoa, e o Carlos há pouco referia, essa pessoa ter capacidade para ser poder executivo, poder legislativo e poder punitivo, que é uma coima, uma multa. E isto é que torna a sociedade, e por isso é que os jornais, outra coisa que é importante, por isso nós estamos sempre a discutir, porque é que vocês discutem a comunicação social? É bem, porque a comunicação social é do mais relevante para nós percebermos a democracia. Uma comunicação social tem que denunciar todos os poderes, incluindo o eleito, mas também o não eleito. Não pode de repente, só porque tem uma agenda política, ou está mais para um caminho, vir dizer, não, estão a ver, vamos aqui dizer o que é que o senhor acha sobre o 25 de novembro. Quando me disseram assim, aliás, tu acho que hoje de manhã dizias que o Partido Comunista não vai à cerimónia, eu pensei, ainda bem, por uma razão simples, Camilo, é a demonstração da coerência do Partido Comunista e porque é que o 25 de novembro era necessário. Porque se eles fossem, eu dizia, pronto, ok, converteram-se. Não, ainda temos que ficar mais atentos. Não se converteram, não o reconheceram, e não estou a dizer que o valor do 25 de novembro seja igual ao do 25 de abril. Mas o que eu estou a dizer é que o 25 de novembro fez para que nós pudéssemos até debater hoje que pode haver 25 de novembro, porque se fosse o Partido Comunista tivesse ganho, podem ter a certeza que não havia 25 de novembro, só havia 25 de abril. Para sempre. Seguramente. E era a interpretação que queriam ter. Portanto, quando disseram que o Partido Comunista, já a conversão do Bloco e do LIVRE parece que já é diferente, só vai um deputado, portanto já estão mais convertidos à democracia, mas o Partido Comunista não esqueceu ainda esse tempo. E ainda bem que isso aconteceu. Mas Jorge, e mais, vai um já com uma promessa, quer dizer assim, bom, é que quando houver maioria de esquerda vamos acabar com isto. Mas só agora, porque agora estou a tomar muito tempo, mas só outro tema que o Carlos referia, que é, quando nós olhamos para as limitações do governo, que são muitas, porque tem que governar muitas vezes por lei e às vezes não tem maioria no Parlamento, o caso deste atual então é evidente, mas há muitas matérias que têm que ser então constitucionais
sempre por 2/3. Agora, quando nós entregamos a regulação de um setor da sociedade, de um órgão inamovível, com poder legislativo e executivo, isto é muito... Ou seja, é como se ele deixa de ter um escrutínio externo. E, portanto, de repente, nós estamos entregues... É como se as polícias... Um exemplo. A polícia tem um mandato para usar a força. Mas a polícia, no limite, responde perante os tribunais. Diz, mas o órgão regulador responde perante o tribunal. Está bem, responde perante o tribunal numa ação civil, num registro provavelmente diferente, mas, entretanto, já criou a moça que entendeu criar. E, portanto, nós temos de ter aqui alguma... Jorge, a polícia tem, apesar de tudo, uma hierarquia orgânica governamental, não é? Mas, portanto, eu voltando aqui à vaca fria, se puder chamar assim, julgo que a parte que eu vejo mais interessante nesta conversa é nós pensarmos que todos os poderes têm que ser escrutinados, incluindo aqueles que a democracia criou para escrutinar a própria democracia, porque senão às tantas... Nós não podemos, é sempre o tema de quem guarda ou guarda. Quem guarda ou guarda dos guardas. Nós temos em Portugal... Mas isso pode ser feito levando os responsáveis dessas instituições ao Parlamento 2 vezes por ano ou 3 vezes por ano para esclarecerem algumas dúvidas que possa haver. Foi o caso da Procuradoria que se fez agora. Exatamente, mas gostava só de dar, para acabar o tema, três temas que me parecem ainda relevantes e concordando integralmente com aquilo que foi dito. Efetivamente, o primeiro tema é a lógica destes poderes, destas entidades regulatórias independentes. A questão coloca-se a este nível. Deveriam ser independentes ou podiam ser parte da própria orgânica administrativa do poder? Quer dizer... Tem que ser entidades e eu vou ler aqui na legislação portuguesa o que é uma entidade regulatória. Tem autonomia administrativa e financeira, tem autonomia de gestão, tem independência orgânica, funcional e técnica, tem órgãos de serviços pessoal e património próprio, tem poderes de regulação, de regulamentação, de supervisão, de fiscalização e de sanção e de sanção de infrações. A questão é fundamental que estas entidades sejam desta natureza, ou seja, a Autoridade Nacional da Aviação Civil não podia ser uma direção-geral de um ministério? Eu não sei. E equacionou-se... Carlos, mas aí tens um problema, que é, se não me engano, essa entidade tem poderes sobre inclusive tarifas. E, portanto, aí eu compreendo que haja uma preocupação de independência. Eu tenho experiência nisso. Há um tema que é este assunto das agências independentes, os poderes não eleitos. Em Inglaterra, com a Sra. Thatcher, começou um movimento que era a necessidade de fazer o escrutínio das PPPs. E havia a necessidade de ter um órgão que fosse independente do governo, para que com os outros partidos políticos pudesse fazer um escrutínio do que é que se ia fazer a um ativo que teoricamente era público e que passava a ser um ativo de natureza privada. Era como se foi uma espécie de uma concessão dentro da democracia para que o partido que tinha que votar favoravelmente, ou seja, que estivessem tranquilos que havia um poder que não permitia que o governo fosse para além daquilo que estava determinado. E, portanto, mas o que aconteceu é que, e é sempre o mesmo problema, Camilo, é que as instituições ganham vida própria às vezes. Pois. E ultrapassam os seus propósitos. Jorge, neste caso, eu estou só a dar exemplos, eu não conheço estudos, ou seja, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes tem que ser um órgão regulatório independente ou podia ser um órgão dependente do governo diretamente? Também não sei. Eu acho que aí tens razão, podia ser uma direção-geral. Como? Eu acho que tens razão nesse caso, isso podia ser uma direção-geral. A entidade reguladora da saúde tem que ser um órgão independente, porque nós não confiamos na administração pública para ter... Eu não sei, só estou a dizer é que
uma entidade independente, com todo o poder que tem, uma entidade independente, esta criação é uma criação que é absolutamente necessária, ou deveriam ser órgãos integrantes da administração central. Este é um tema, presumo que muitas vezes, e o Jorge falou num tema que é relevante, que é a remuneração dos próprios, presumo que muitas vezes estas entidades são criadas obedecendo mais a critérios deste tipo. Vamos criar uma entidade que, pela sua tecnicidade, exige pagamento de remunerações que a administração pública não pode fazer, e portanto criamos uma entidade independente, e aqui já conseguimos pagar ordenados superiores para técnicos altamente especializados, mas isto é uma subversão do princípio, ok? Isto é um tema. Um segundo tema é a natureza independente destes órgãos e depois a forma como são nomeados os seus gestores, muitas vezes com muito pouca independência, e acabam por ser, em muitos casos, extensões dos partidos do poder e extensões de entidades do poder. E, portanto, cria-se órgãos independentes que depois, no seu seio, a sua gestão, às vezes, é muito discutivelmente independente. E este é um tema também relevante, porque são lugares, às vezes, de retaguarda, como se costuma chamar, as pessoas saem de ministros e não sei o quê, ou saem de lugares da administração, deputados, e vão ser colocados nestes órgãos. Se são órgãos de natureza independente, o escrutínio da sua gestão devia ser muito forte, de forma a que fossem pessoas verdadeiramente independentes, e digamos que há aqui dois temas de independência. Costuma-se usar o tema que é a independência formal, que é a história dos conflitos de interesse, e uma coisa que os ingleses chamam independence of mind, é independência pessoal da sua cabeça. Portanto, este é o segundo tema, é órgãos independentes com pessoas que a gerir, que não se sabe bem se são independentes. E um terceiro tema, que é muito relevante e que tem muitas implicações na nossa vida, e vi aqui um comentário de um dos nossos espectadores que falava sobre a Organização Mundial de Saúde. Estas entidades independentes acabam depois por criar lógicas de cooperação internacional entre entidades independentes. Sim, para maniatar, que criam, efetivamente, regras e normas internacionais que condicionam os governos. Estas entidades independentes, depois, na sua ligação internacional, muitas delas acabam por criar instituições efetivamente internacionais, designadas de independentes, e que são instituições que pressionam, que manipulam e muitas vezes que criam, em termos de internacional, fortíssimas pressões sobre os governos nacionais para tomar as medidas que eles entendem. Deixa-me tentar pôr no lugar do espectador e dizer assim, então, mas qual é a solução? A solução é aos governos tomarem conta de muitas destas situações. Não é nós entendermos que os governos não são capazes, ou que os governos são, ou nós desconfiarmos do poder e dizer vamos colocar estas entidades independentes porque desconfiamos dos governos. Isso é uma coisa que, do ponto de vista da democracia, não faz muito sentido. Eu não estou a falar numa nem outra. É um impasse. Como? É um impasse. É um impasse. Agora, efetivamente, há situações em que as entidades independentes ultrapassam e acabam por ser, o Jorge há bocado falava em lógicas de bloqueio, não só lógicas de bloqueio, claro, como lógicas de desvio, no fundo, de pressão para níveis em que muitas vezes, se calhar, são desvios das próprias. Camelo, e foi ultrapassado, e Sá Carneiro envolveu-se nessa luta, e daí também a grande força dele, política, o impasse que foi um órgão como o Conselho da Revolução. Por exemplo. Em que o Conselho da Revolução não tinha sido eleito. Exatamente. E, portanto, a discussão que tinha sido feita na altura é nós vamos tornar isto uma democracia, tudo de maneira da Constituição. Depois, obviamente, houve um debate, até, no fundo, eram os militares voltavam para os quartéis, não tinha nada a ver com a política. A política era feita por quem era eleito. E o contrapoder na altura criado, se nós nos lembrarmos, foi o país escolheu um militar, o general Ramalhianes, que por acaso é o único que vai, é o dos poucos, e que vai da cerimónia do 25 de novembro, e foi eleito, e foi um regime semipresidencialista, porque havia sempre o problema de que se tinha a ideia que teria que ser uma espécie de um contrapoder a uma eventual
a ideia que vinha do tempo de Salazar com o Américo Tomás, que era mais ou menos o corta-fitas e fazia tudo o que Salazar queria. Mas é neste tipo de debate, a governação da democracia não pode desconfiar dos políticos também, sempre. Porque senão às tantas, a pergunta é, então para que é que nós temos eleições? É para eleger até os maus, exatamente, estamos de acordo. Exatamente. Até elegemos pessoas menos boas, mas a pergunta é, mas tu preferes eleger pessoas menos boas ou preferes que alguém escolha por ti? Pá, tens de decidir. É que se queres que alguém escolha por ti. Um exemplo agora, que é um bocado disparatado, eu vi trazer isto, mas se calhar. Mas você repare, eu agora vinha para aqui, vinha o Tribunal Penal Internacional, o mandato de captura ao Netanyahu e ao líder do Hamas. E agora ao Putin. E depois pensei assim para comigo. O que é que isto traz de novo à política? É óbvio que o Tribunal Penal Internacional é uma instância relevantíssima, mas olhando para o debate político e para o problema que está em cima da mesa, é o tribunal que vai decidir a política. Não é, mas está a participar na política. O maior problema, este tema dos órgãos não eleitos, eu acho que é interessante termos trazido isto agora, é que a política faz-se no sítio próprio, não é usando este tipo de agências, deste tipo de organismos, porque vamos ao caso americano. Agora o Sr. Musk vem com uma reestruturação brutal, mas a reestruturação tem um limite, que é o limite constitucional da própria América, como é feito. Ele pode dizer, vamos acabar com os Estados. Não há agências estaduais. Já agora, se vamos começar a eliminar, alguém pode dizer, espera lá uma coisa, olha que isto é constitucional. Ele tem um limite ao poder dele, mas é o limite que o governo... Mas quer dizer, está eleito por aquele período, não vai passar mais nenhum mandato, portanto tem ali uma baliza. Assim, ele tem, na América há mais de 100 agências federais. Claro. E sobre essas, o governo tem o poder, aliás o que ele diz que vai fazer é sugerir que vai dissolver umas tantas. Aí o governo tem o poder de fazer porque são federais, não é? Depois haverá estaduais, cada Estado tem as suas, e aí cada Estado tem as suas constituições, tem tudo isso, não é? Não, o caso... Mas é interessante ver o que é que vai acontecer na América a este nível, é interessante ver. Claro, porquê? Porque eles vão, e isto vai pôr em causa o modelo, se quisermos, eu diria que nós estamos aqui à procura de que, se estivéssemos numa organização privada, diríamos, é um modelo de eficiência da governação. Exatamente. Ou seja, como é que a governação democrata se torna mais eficiente? Nós temos direções gerais ou temos entidades, autoridades independentes? O que é melhor para nós? E temos que ver se em algumas matérias, se calhar, nós precisamos de uma certa... ser mais inamovível, um quórum maior, mas noutras pode ser uma direção-geral, o governo que decida. O exemplo estávamos a falar do exemplo do aeroporto. E temos que separar a segurança aérea se quisermos, da autoridade, se quisermos, da navegação aérea. A decisão, no final, isto é interessante ver, porque há um caso em Portugal, eu peço desculpa de ser caótico, mas há uma entidade em Portugal que é a Par Pública, que detém, foi o órgão que detém, a gente uma vez falou aqui sobre o tema da Par Pública, que detém as participações do Estado, mas quem decide sobre as participações do Estado é o governo eleito. Mas depois quem assina os papéis é a pessoa da Par Pública. Qual é a lógica da Par Pública? Tem um estatuto de sociedade comercial inserida num código normal, mas depois a governação é, obviamente, é uma governação de natureza política. Portanto, eu faço o que quero com as ações que o Estado tem, porque eu sou a pessoa que fui eleita e, portanto, se eu quiser vender isto, vendo. Veja-se o caso da TAP. A TAP é uma discussão de um ponto de vista político, mas se nós formos ver a entidade... O acionista é a Par Pública. Acionista é a Par Pública. Se o tipo da Par Pública disser assim, agora não me apetece assinar isto, ele vai ter que responder sobre o acionista que o vai destituir. Mas temos de ter a noção que naquele caso se calhar é fácil, mas se for numa agência, por exemplo, se for no caso do Banco de Portugal, não é assim que funciona. Portanto, deixa-me colocar uma pergunta a vocês dois, que tive uma série de mensagens de espectadores desde terça-feira até hoje a sugerir. Pedir a vossa opinião sobre o que se passa no INEM.
Ou melhor, com o INEM? Eu acho que o INEM devia ser, na minha opinião, acho que devia ser um assunto de se o governo quis ter um acordo alargado no orçamento, eu acho que é um assunto que é de natureza de toda a comunidade, se quisermos, da nação, do país, ter a questão do INEM resolvida. Eu acho que pôr o INEM como um tema o orçamento tem um registro de natureza política e ideológica por trás. E, portanto, eu acho que o consenso é mais complexo. Em relação ao INEM, eu não vejo nada disso. Acho que é muito estranho, eu não entrei no detalhe, mas para mim é muito estranho ter havido as mudanças, ser um tema que já tinha sido falado antes deste governo, os temas que estavam sobre o INEM, as questões orçamentais, as questões de recurso, e de repente o governo vê-se confrontado com uma situação que é cilindrado, e a própria ministra foi cilindrada pelos próprios acontecimentos, em que, e isto é outra coisa a mim que me aflige neste momento na política em Portugal, é que cada vez que discute um assunto de natureza política e de cidadania, vem ser a Procuradoria já tomou conta do caso. É verdade. É verdade. Quer dizer, vamos ser práticos. Aliás, mas Jorge, deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu tens falado muito da judicialização da vida política, que é uma coisa que me preocupa a mim. Tu não achas que esta atitude da Procuradoria de agora ver os casos todos é um bom exemplo? É horrível. Eu acho que os políticos... Qualquer dia tem que ser ministro. Não é isso. Os políticos e a Procuradoria estão-se, os dois, a autodestruir nessa matéria. Então, no outro dia pensei sobre este assunto. Tenho em frente à minha casa uma loja de CTT. E tenho períodos, às vezes vou lá, vou dar uma encomenda, tenho períodos na manhã que não há lá ninguém. Portanto, sou atendido sem haver tema nenhum. Vou lá outras horas e está uma bicha colossal. Se eu pegasse numa televisão, no momento em que não há lá ninguém, é para dizer, os CTT funcionam de forma fantástica. Se eu pegasse numa televisão que fosse lá, no momento em que aquilo está cheio de gente, toda a gente nervosa por não estar a ser atendido, dizia, o CTT é o caos. Ora, é isto que se está a passar, quer dizer, a pergunta é, quantas pessoas são atendidas? Eu não estou a querer relativizar o caso, nem estou a querer menorizar nada. Estou a querer dizer é que, nestas matérias, é preciso ter um bocadinho de bom senso, quer dizer, 11 casos, é verdade, são 11 casos, mas quantos casos é que o INEM atende durante o ano inteiro? É verdade que há coisas para resolver, mas de repente parece que o país está a tornar-se um país altamente desenvolvido. Se tivesse o assunto do INEM controlado, para mim acho que é excesso de... eu costumo dizer, aqui não é excesso de personalidade, é um excesso de política. Ou seja, é uma política excessiva. Não faz sentido a política traduzir atos de gestão destes órgãos que têm todos interesse em batalha política permanente. E esse é o tema. Este é um tema que não funciona. Eu acho que há coisas, se me disserem assim, o crescimento económico, os impostos, a despesa pública, são opções políticas. Agora, dizer que o mau funcionamento de certas entidades do Estado se devem transformar todos em gestão política, eu acho que é dramático para a própria política. Acho que descredibiliza porque... Não, no fundo, Camilo, na sequência daquilo, deixa-me só dizer sobre o tema anterior. Vamos ver como é que a comunicação reage no dia em que os americanos começarem a encerrar algumas agências, e vamos ver, eu estou seguro que em Portugal toda a comunicação vai ser contra, que todas elas fazem muita falta, entre aspas. Agora, e no tema do INEM, o que o Jorge disse é justamente o tema. O INEM é um órgão de natureza operacional. O INEM é um órgão de natureza operacional numa área que é extremamente importante, porque do INEM podem depender a vida de muitas pessoas. Mas o INEM é um tema operacional, é um tema de gestão, é um tema que ou é bem ou é mal gerido, ou teve lapsos de gestão ou não teve lapsos de gestão. E o que se está a fazer hoje, a partir de alguns exemplos de situações, porventura, em que o INEM, do ponto de vista de gestão dos próprios recursos, não atuou bem,
é a politizar o tema. É politizar o tema. O INEM não pode ser politizado, a não ser que se diga aquela pessoa que está à frente do INEM e quem está por cima dela não tem capacidade de gestão. É evidentemente que os problemas de um organismo público, se é mal gerido, há que tomar eventualmente consequências de natureza política. Mas a natureza política não é pelos atos em si, é acima de tudo, se calhar pela incapacidade de colocar à frente daquela organização pessoas que efetivamente a saibam gerir. Agora, o INEM é um tema operacional, o INEM é uma entidade de natureza operacional, mas com uma importância tal que tem que ter à sua frente pessoas com elevadíssima capacidade, que tem que ter uma atenção especial permanente de quem se superintende o INEM, mas o INEM é um tema que não pode ser politizado do ponto de vista da sua própria Constituição, do ponto de vista da sua própria funcionamento. Tu tens falado muitas vezes num tema que me parece relevantíssimo, é porventura a forma como o INEM foi desprovido de fundos que tinha para a sua atividade, da forma como o INEM eventualmente terá sido objeto de subinvestimento na sua estrutura e nos seus meios informáticos, tecnológicos. Isso é grave, é um tema grave, mas não deixa de ser um tema. Este é mais político do que outro, mas é uma forma agora que cada um está a ter de se desresponsabilizar. A oposição diz que é culpa do governo, o governo diz que é culpa do governo anterior porque não investiu suficientemente. Agora, o INEM é um tema que tem que ser visto com natureza operacional, tem que ter uma excelência operacional acima de muitos outros, porque do INEM dependem vidas humanas, e eu acho que esse é um tema que ninguém está a falar, ninguém está a atender com suficiente atenção. Deixa-me acrescentar uma coisa que é, vê só o ridículo disto. Este governo quantos meses tem? 8 ou 9. 8, 9 meses. Portanto, ainda está no período... de graça. Um período de graça, agora pode ser da desgraça, mas reparem só no ridículo disto. O INEM, o Estado português tem limitações orçamentais. Não era possível um Primeiro-Ministro dizer assim, olha, eu, entre aumentar pensões e dar recursos ao INEM, preferi aumentar pensões. A malta toda cai em cima e diz, pronto, está bem, então mas os senhores querem as duas coisas, então eu vou aumentar os impostos. Caia tudo em cima. O que é que acontece? O Estado faz sempre opções de natureza política porque decide alocar recursos a um sítio e impor no outro. Agora, a gestão de uma estrutura operacional como a INEM, em que este governo é responsável por 8 anos, ou há 8 meses, ou 9, por mais que eu goste ou desgoste de Luís Montenegro, não me parece que é o correto ir por aí. Porquê? Porque, primeiro, nenhuma estrutura com deficiências estruturais se resolve em 8 meses. Não se resolve. Exatamente. Não é uma coisa crível. Qualquer pessoa que trabalha em gestão sabe que organizar uma casa com aquela dimensão, que tem que acudir a uma multiplicidade de eventos, não é assim do pé para a mão que se resolve isso. O Ministério da Saúde e tudo o que está à volta da saúde já assim sempre foi um caos. O governo anterior teve não sei quantos ministros da saúde, não sei quantas tutelas. E de repente vão querer sacrificar a ministra e o governo por causa do INEM? Eu não consigo perceber. Porque acho que é má política. Não é que o governo não pode dizer mas eu não sou responsável porque só cheguei agora. Não é isso. Eu sou responsável para resolver o problema à medida que ele me aparece. Agora, não podem é dizer que estruturalmente é a mesma coisa que eu chegar a uma casa e dizerem-me assim, tenho ali, as fichas não estão a funcionar. Está bem, então vou lá arranjar. Mas quando alguém diz, não, espera lá uma coisa, mas as fichas não funcionam porque todo o sistema elétrico tem uma deficiência. Espera lá, isso então é mais complicado. Eu consigo resolver um caso em concreto, um erro, até posso dizer, erros das pessoas. E houve erros, provavelmente, nesta gestão dos serviços mínimos e dos temas que houve na altura da greve. Provavelmente houve esses erros. Agora, a estrutura do INEM, a primeira coisa que fazia o governo era, meus senhores, desculpem lá,
Pedro Nuno Santos e André Ventura, vocês sentam-se aqui e vamos discutir o assunto, porque isto, só para que vocês saibam qual é a dimensão do problema, porque eu não consigo, se calhar, resolver isto em um mês ou dois. Portanto, eu diria que há um excesso de política relativamente a todos os órgãos do Estado. De repente, tudo transformou-se num problema político. Um exemplo. Outro exemplo que nós temos, que eu vejo, e isto é interessante ver para quem é socialista e não socialista, quem gosta de mais Estado e de menos Estado. Dificilmente nós encontramos muitas bichas no setor privado. Porquê? Porque as pessoas mudam de fornecedor ou mudam de produto ou mudam de solução. As lojas do cidadão continuam com as mesmas bichas há não sei quanto tempo. Anos. Eu posso tirar a fotografia ali numa loja do cidadão, ali ao pé do Saldanha onde eu vivo. Posso tirar agora, há um ano atrás, há 2, há 3, há 4, há 5. Se me agora vi ao Pedro Nuno Santos a dizer esta vista é resultante do governo de Montenegro, eu disse, desculpa lá, mas queres que eu te mande a fotografia de há 10 meses atrás? Há coisas que o Estado não está a conseguir resolver. E isso é outra dimensão que teríamos de analisar, é que, e vamos comparativamente à América, e pode ser interessante. A estrutura política americana e administrativa é muito clara. Quando um presidente chega, muda tudo, mas as estruturas não estão politizadas. Esta estrutura, eu tenho uma tese, o Carlos não sei se concordará comigo, que é isto tudo vem da altura da Revolução, ainda de antes de 25 de novembro, e da ocupação do Partido Comunista, de uma data de órgãos do Estado e da ideia trotskista. Desde que tenhamos lá um vírus, temos sempre o corpo infectado. E, portanto, eu acho que na administração pública há não sei quantos vírus descarregados de política que tornam impossível, às vezes, os governos poderem governar porque os próprios dirigentes estão, eles, alinhados com uma política. E por isso é que o recrutamento para os órgãos dirigentes da administração pública tem que ser feito com muito cuidado. E esse é um tema que eu acho que dois grandes objetivos do governo, no caso específico do INEM, é, primeiro, garantir os meios necessários do ponto de vista financeiro para que o INEM possa trabalhar convenientemente. E esse é o tema de retirar meios ao INEM, é uma coisa que mete confusão a muita gente. Segundo, escolher e nomear para dirigir aquela organização pessoas capazes e competentes de o fazer. Esta responsabilidade é política, porque são organismos do Estado. E outra vez, voltando agora ao tema dos eleitos e não eleitos, um governo que não faça isto bem há de ser escrutinado pelos eleitores. E, portanto, quer dizer, qual é o objetivo Agora, a senhora Ministra não tem que estar preocupada no dia-a-dia da gestão do INEM. Não, isso não pode. Quem tem que se preocupar no dia-a-dia da gestão do INEM são os organismos, o organismo e as pessoas que dirigem o INEM. A senhora Ministra é responsável por escolher, por selecionar pessoas capazes para lá estarem. Escolheu, selecionou, eu não sei, não conheço, não sou capaz. Agora, essa decisão política é dela. Agora, é uma decisão que tem que ser tomada imediatamente, urgentemente, rapidamente. Se quem está à frente do INEM não é capaz de gerir, tem que ir outros. Não sei se é verdade, não estou a acusar ninguém. Agora, esta decisão de quem gera o INEM, esta decisão dos meios necessários para que o INEM viva e para que o INEM tenha a sua capacidade perfeitamente estabelecida, esta é uma decisão política. E depois o INEM tem que ser bem gerido. Atenção, digamos, a supervisão que o Governo tem que ter sobre o INEM, neste caso concreto, tem que ser muito maior, porque o INEM é um dos temas da saúde, são temas de uma grande relevância, e o caso do INEM é um tema em que estão em causa sempre vidas humanas. Não estou a fazer nenhuma relação entre os atrasos e as pessoas que morreram, também isso deverá ser investigado. Agora, é um tema, apesar de ser um tema operacional, há algumas responsabilidades políticas na atribuição dos meios necessários ao funcionamento, na seleção das pessoas mais capazes para gerir a organização, e ela tem que ser deixada. E politizar isto, para além destes temas, eu acho que é a mais pura demagogia e, outra vez, é a mais pura ação de campanha eleitoral, mais uma vez, que temos vindo a assistir nos últimos tempos. Sim, e é um tema que Jorge, para finalizar, que nós estamos para aí.
Estamos com um bocado mais de 1 hora já de programa. Ok. Tu querias falar ainda no Presidente da Assembleia da República? Não. Eu, no caminho da ideia de como a política... Eu julgo que há aqui um tema que se calhar noutro think tank deveríamos falar, é como hoje está a ser conduzida a política quando ela própria se fragmentou e se polarizou. E isto, por exemplo, estes casos em concreto. Vamos à ligação das mortes com o... Nós temos que pensar do ponto de vista... Numa sociedade privada, portanto, numa sociedade comercial, se assim quiser, numa empresa com ações... As pessoas que são destituídas por má condução política dos negócios são as que são eleitas em Assembleia Geral. As pessoas que lá estão têm, os diretores têm contratos de trabalho, portanto, no exercício das funções, ou exercem mal ou bem, mas não podem ser despedidos por terem cometido erros, podem ser afastados da função e, portanto, a responsabilidade do Fernando Pessoa tinha uma expressão interessante. Fernando Pessoa uma vez fez um livro sobre gestão, porque ele teve uma tipografia que não lhe correu bem. E depois lembrou-se de fazer um livro sobre gestão, e o livro é fantástico, e ele tem uma expressão muito gira que é o chefe não é responsável pelos erros do subordinado, mas o chefe é responsável por ter escolhido o subordinado. Pronto. Exatamente. A primeira coisa, como ministro, enfim, já tive algumas experiências, ou uma tentativa de experiências de ligação a governos. A primeira coisa que o primeiro-ministro devia pedir a todos os ministros é: assina-me já a tua carta de demissão. Assina-me, em branco, com data, que eu ponha data, e portanto nem discutimos. O dia que tu chegares aqui, eu digo, quero-te mandar embora. Porque a escolha da pessoa operacional do INEM é a responsabilidade sempre da função política. Mas não podem atribuir à política a responsabilidade da má gestão daquele momento, daqueles casos em concreto do INEM, porque então estamos a misturar alhos com bugalhos. Ora, os poderes políticos, as oposições e os governos jogam nesta brincadeira. E depois qual é o resultado prático? É uma palhaçada. Porque eu penso que tu dizias, ou alguém me dizia, que já não se lembram que tiveram lá 8 anos. O que é que fizeram? Se aquilo está tão mal, estragou-se em 8 meses tudo. Não pode ser. Impossível. Exatamente. Não se estraga tudo em 8 meses. De repente, então, espera aí, para que é que estás a falar? Está sossegadinho, não faças ondas. Ora, isto para dizer o quê? Voltando à questão, porque é que eu te queria trazer o Aguiar Branco. O Aguiar Branco deu uma entrevista no Observador e diz uma coisa, o Presidente da Assembleia da República, que é interessante, os atuais deputados ainda não meteram na cabeça que estão num Parlamento fragmentado e que, portanto, é melhor falarem uns com os outros, porque aquilo vai ter mesmo que ser assim, não vale a pena. Eles quererem... É a democracia. É a democracia a funcionar. O que é que a gente pode fazer de diferente? Expliquem lá. É o estado de negação. E o estado de negação é tramado na política, porque negar que os serviços públicos têm problemas e que, vamos ver, o governo não é obrigado a vir dizer que agora todos os problemas que vou ter para a frente são resultado do governo anterior. Mas é melhor alertar que há um conjunto de matérias que não foram resolvidas e que podem vir a criar um problema de gestão futuro ao governo. Um exemplo que eu vejo, o caso do mandato, por exemplo, vamos ao mandato do atual Presidente da República. Quantos incêndios é porque já passou este Presidente da República? Ninguém devia ter, politicamente, quando houvesse incêndios, eu acho que eles deviam todos em blackout. Ninguém falava. Deixavam os incêndios acontecer, entrevistavam os bombeiros, mas ninguém da política falava no assunto. Porque cada um que falar... Diz? E falava mais tarde. Só mais tarde, porque cada um que fala está a dar um tiro no pé, porque toda a gente diz, mas tu não estavas envolvido há uns 3 anos atrás na coisa? E agora estás a acontecer... Há coisas que valia a pena ter um bocadinho mais de recato, politicamente. É óbvio que os partidos que não estão no governo, o caso da Iniciativa Liberal, o Chega, o Bloco e o PC,
vão sempre dizer para a culpa é do PS e do PSD. Tudo bem, isso faz parte da política. É a vantagem que eles têm a ser não serem no governo. Agora, se meterem por esse caminho também não vai dar certo, porque também participam na feitura de leis. Então, digam lá qual é a lei. Eu sinceramente, no caso de Luís Montenegro, era muito simples. Estou aberto para os senhores me virem dizer o que é que eu faço com o INEM. Ainda com a ideia de dizer, então, mas o senhor é eleito para governar, é o incompetente. Não, eu estou preocupado, é que também gostava, eu como acho que sou incompetente, gostava de ouvir a vossa competência. Não é? Porque no fundo é dar oportunidade a quem é competente e ir lá como é que se faz isto. Só para eu saber. Desculpem estar a ser jocoso, mas eu quando ouvi uma intervenção sobre um tema destes, de um político, a tentar usar isto para termos políticos, pensei para mim, isto assim não... Claro, assim não vou lá. Carlos, só para fechar, Carlos, qual é a tua opinião sobre o INEM? Não, eu estou de acordo, quer dizer, acho que o governo minoritário, em muitos temas que são temas que ultrapassam a mera gestão corrente, o caso do INEM é um desses casos, eu acho que não ficava nada mal ouvir os outros partidos e recolher dos outros partidos aquilo que podiam ser aportes positivos. No final do dia, tudo o que for feito é o governo que, bom ou mau, no final do dia, tudo o que for feito cai no governo. O governo é elogiado se as coisas forem boas, o governo é criticado se os resultados forem maus. Agora, penso que em casos como o caso do INEM, com a gravidade que o tema tem, acho que faria todo o sentido que o governo ouvisse os outros partidos sobre ideias que possam ter, o que é que acham, como é que acham, o que é que podemos fazer, o que é que acham que pode ser feito. Acho que faria todo o sentido, assim como ouvir pessoas, técnicos especializados capazes de ajudar. Portanto, aí estou de acordo com o Jorge, acho que o governo aí, com alguma frequência, deveria ouvir os outros partidos. Estão todos disponíveis para ajudar, estão todos disponíveis para, numa base, digamos, de boa fé, apoiarem um processo destes, já não sei. Mas isso é outro tema. Agora, um processo destes tem que ter confiança entre as partes todas. Tenho uma sugestão. Acho que o Primeiro-Ministro devia buscar um militar, outro militar, que não fosse Gouveia e Melo, Jorge, para dar a oportunidade a termos uma operação Covid e depois tínhamos, eventualmente, 2 militares em concorrência à Presidente da República. Mas, Camilo, só mesmo para acabar. Eu acompanho algumas vezes e ouço muitas coisas em Moçambique, e às vezes vejo a televisão moçambicana que está no cabo, e ontem num debate sobre os temas de Moçambique, até era um padre, dizia assim: nós no tempo do colonialismo pedimos não concordar, mas no final das cartas punhamos ter para bem da nação. E, portanto, ele achei curioso ele dizer isso. Está bem terminado. Eu não quero chegar a esse ponto, mas há momentos em que, se calhar, faz sentido pensarmos um bocadinho a bem da nação. Exatamente. Tenho a impressão que o Carlos está a se tornar muito conservador. Não estou. Ainda vai para o Chega. Não estou. Aliás, eu não gosto. Aliás, eu não gosto da expressão, mas há alguns temas em que, efetivamente, mas o caso do INEM... a bem da nação e do povo. Pronto, e ficavas à direita e à esquerda. Eu não gosto da expressão, mas há temas... O INEM é um caso que tem a gravidade que tem, porque joga com a vida das pessoas. São pessoas, está em causa. E aí, eu acho que eles deviam falar e encontrar uma solução de forma a que o INEM não fosse politizado. Bem, chegamos ao programa de hoje, já abusámos um bocado, para além da hora. Quero agradecer ao Carlos e ao Jorge, sobretudo ao Jorge, fez uma viagem que foi até uma viagem grande para poder estar no estúdio em horas. E também quero agradecer a quem está a deixar de utilizar as instalações da Clínica MIM, porque eu estou aqui numa espécie de consultório. Bom, antes de irmos embora, quero também lembrar as parcerias do canal Acordo do Dinheiro, a Prozis, a Belt Seguros e ainda ajuda à produção do Grupo Central Data. Lembrando também ainda os fundos Blue Crown. Nós voltaremos na próxima terça-feira, às 17h30. Até lá, fique bem e já sabe que amanhã, às 8 da manhã, cá estarei eu para atazanar com isso. Muito obrigado e até para a semana. Dás-me bem? Mas